Kailane, conta pra gente quem era você antes de fazer essa ligação de verdade para Deus. Quem era você? Eu era uma jovem depressiva, vazia e, pastor, aparentemente eu tinha tudo. Porque, na verdade, desde os meus 3 anos de idade, eu vim de um berço assim, que eu tinha muitas condições. Então, aparentemente, nunca faltou nada para mim. Só que eu não tinha uma família bem estruturada. E aos meus 3 anos eu já tive pais separados. E eu comecei a crescer uma criança complexada. Eu me sentia diferente de todas as outras crianças. Com 8 anos, eu lembro que eu já me questionava: por que a gente nasce, cresce e morre? Eu tinha muita crise existencial. Enquanto todas as minhas amiguinhas estavam brincando, eu ficava: por que eu existo? Por que minha família é assim? Eu não entendia o motivo da minha existência. E foi com meus 11 anos, eu conheci vários países, como eu falei, eu era uma menina que tinha condições. Então eu conheci Paris, Holanda, Bélgica, conheci a neve, que é um sonho de muitos jovens, conheci a Disney. E mesmo assim, aquelas dúvidas que eu tinha, eu não encontrava resposta. Parecia que a cada ano que passava da minha vida, eu tinha mais dúvida, o vazio aumentava mais ainda. Foi quando, aos meus 13 anos, eu literalmente conheci o mundo. Primeira festa, primeira bebida, primeiro relacionamento. Foi quando, nesse primeiro relacionamento que eu tive minha primeira decepção amorosa. Até então, nunca tinha namorado. Eu achava que tudo era bem Hollywood, Príncipe Encantado. E foi aí que, com 13 anos, eu já comecei a desenvolver a depressão. Através desse relacionamento, dependia muito das pessoas. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha que ter uma amiga, tinha que ter alguém do meu lado, porque eu não conseguia ficar só. E foi quando eu comecei a desenvolver a depressão, até chegar ao ponto de tentar por 2 vezes o suicídio. E nesse tempo, a minha mãe tinha acabado de conhecer a igreja. Ela já estava começando a vir, e ela lutava por mim. Foi quando eu decidi... Até então eu vinha com ela na igreja, mas era para agradá-la. Só que sempre ficava algo, porque eu tinha muitas dúvidas, e toda vida que eu vinha para uma reunião, alguma daquelas dúvidas era respondida, e ficava algo plantado dentro de mim. Foi quando eu decidi vir, e eu decidi... Então, peraí, nas reuniões que você vinha, Deus falava com você? Falava. Você não falava com Ele? Não. Ele falava com você, você tinha algumas dúvidas solucionadas, isso foi plantado em você, mas não fez em você reagir. Isso. Porque você não falava com Ele. Isso. E aí? Foi quando eu decidi me entregar a Deus. Eu não aguentava mais. Até as amizades que eu estava sempre rodeada, quando eu estava com depressão, sumiu todas. Fiquei sem nenhuma amiga. E ali eu percebi que era eu sozinha. E eu vim aqui e eu ouvia falar que existia um Deus, Criador de tudo e de todos. E foi quando eu decidi me entregar. Eu me entreguei, me batei nas águas, peguei firme, tive meu encontro com Deus, só que eu não foquei em receber o Espírito Santo. A minha prioridade até então, o lugar que o Espírito Santo devia habitar, estava a minha vida amorosa. Porque eu não sabia esperar, eu não sabia confiar em Deus, essa força não existia. Parecia que era assim, namoro e abaixo Deus, era desse jeito. Foi quando passei um tempo na igreja e eu cansei de esperar, e eu fui encontrar um rapaz no mundo, mesmo dentro da igreja. Foi quando eu descobri que esse rapaz, ele namorava outro rapaz, mesmo namorando comigo. A primeira coisa que eu pensei foi: por que eu não confiei em Deus? Por que eu não ouvi, a voz de Deus quando Ele ligou para mim? Porque eu vinha nas reuniões, eu era aqui firme, mas eu não queria fazer a vontade de Deus, e sim a minha. E depois disso, o que aconteceu? Até que eu caí na real que eu era egoísta, e que o meu egoísmo e o meu orgulho estavam me afastando de Deus, que eu tinha que tomar uma decisão. Foi quando eu decidi me entregar o meu coração nas mãos de Deus. Foi quando terminei o relacionamento, terminei tudo aquilo que me impedia de receber o Espírito Santo. Foi quando, num sábado, eu recebi o Espírito Santo. E o que eu me lembro desse dia, que é a coisa assim mais gloriosa que aconteceu na minha vida, foi que foi pela primeira vez na minha vida eu senti uma força que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma força para vencer tudo, podia vir o que for. Hoje, esperei em Deus, busquei ganhar almas, me envolver com as coisas dele, e
fui abençoada com um homem de Deus. Hoje eu tenho um relacionamento da vontade dele, do jeito dele, no tempo dele. E então eu comecei a ser amorosa com minha mãe, com meu pai. Eu comecei a construir uma amizade com minha mãe, que até então a gente era inimigas, literalmente inimigas. E hoje eu sou a melhor amiga da minha mãe. Aparentemente, para mim, não tinha mais jeito. Foram 3 anos na igreja. 3 anos, aparentemente, na presença de Deus, mas sendo enganada. E talvez muitos de vocês estão aqui há tanto tempo e até hoje não recebeu o Espírito Santo. E vale a pena colocar todos os problemas, todas as necessidades nas mãos de Deus. Porque quando Ele está no topo do nosso coração, todas as demais coisas são acrescentadas. Se isso aconteceu na minha vida, com certeza vai acontecer na vida de qualquer um que fazia a mesma coisa.